Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador aí em casa. Esperamos que esteja bem de saúde, que Allah subhanahu wa ta'ala proporcione a saúde aí, não é? Nós mais uma vez num programa, estamos aqui consigo, invadimos a sua casa, mas como ética temos que dizer mesmo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aí em casa, para quem nos assiste, não é? Muito boa tarde ou boa noite para quem nos vê, para qualquer hora que estivermos a ver aí em casa. Nós estamos aqui hoje com o Maulana Abdul Ghani, que ele traz mesmo uma conversa, essa conversa que diz, ele vai nos trazer categorias dentro do Salat. Querido irmão, Salat é uma coisa muito importante, o primeiro pilar do Islã. Sendo o primeiro pilar do Islã, tem muitas esferas que temos que cultivar bem o fenômeno Salat. Então aqui o Maulana Ghani vai nos trazer um tema mesmo que vai dizer 5 categorias que o Salat, nós que fizemos o Salat, pertencemos a 5 grupos. Esses 5 grupos que serão aqui debruçados, explicados, explanados para o Maulana Ghani, não é? E ele vai nos trazer a quem nós desejamos boas-vindas, Maulana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E essas categorias que trazem-nos aqui, como é que circunda isso? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeiramente, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por mais uma vez darmos a oportunidade de juntos estarmos aqui neste programa, e também aos telespectadores agradecer também por Allah subhanahu wa ta'ala dar-te a oportunidade de mais uma vez teres a chance de assistir esse lindo programa que está a aparecer na sua tela. E de seguida, voltando para aquilo que é o nosso prato do dia, vamos aqui falar sobre o Salat. O profeta sallallahu alaihi wa sallam deu muita importância no Salat e ele explicou dizendo: a Salat khairul mawdu', aqui a melhor coisa que vocês podem fazer nas vossas vidas é o Salat. E também disse: a Salat imaduddin, que o Salat é a fundação da religião. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, e aquela pessoa que estabelecer o Salat, então estabeleceu a sua religião. Wa man hadamaha faqad hadama ad-din, e aquela pessoa que destruir o seu Salat, então ele destruiu a sua religião. Então, falando, assim como a gente falou da destruição e do estabelecimento do próprio Salat, vamos, inshallah, hoje falar sobre as 5 grupos de pessoas, ou seja, as 5 categorias de pessoas que se encontram dentro do Salat. Então, primeira categoria é Mu'aqab, que são aqueles que serão punidos. E segundo é Muhasab, aquelas pessoas que serão questionadas. Depois Mukaffir anhu, aquelas pessoas que serão perdoadas, inshallah. E depois temos Muthab, aquelas pessoas que serão recompensadas pelos salats que eles forem a fazer. E por último temos Muqarrab, aquelas pessoas que irão se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala pelo salat que eles vão fazer. Mas aqui estamos a ouvir mesmo com o Maulana está a dizer aqui a palavra. Eu pensava que o Salat, toda pessoa que fosse para lá teria a mesma recompensa de uma forma proporcional, em função que Allah subhanahu wa ta'ala diz que Allah é justo, não é? E quem praticar o man ya'mal mithqala dharratin khayran yara, não é? Mas aqui parece que Maulana está a trazer um tema de 5 categorias. Esta palavra mu'aqab, o que significa mesmo de uma forma um pouco detalhada do primeiro grupo? Sim, antes de responder a pergunta do primeiro grupo, do que significa o Mu'aqab, vamos naquilo que o Sheikh, o apresentador aqui, acabou de dizer, que ele já tem aquilo em mente, que todas as pessoas que forem a fazer o Salat, Allah subhanahu wa ta'ala irá recompensar. Mas o mesmo Allah subhanahu wa ta'ala no Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Então, nem todos aqueles que estão naquela fileira de Salat serão recompensadas. Por isso que, inshallah, hoje, já que o Islã é lindo e nós estamos sempre a aprender, hoje traremos novos conhecimentos sobre as pessoas que estão no Salat, quem são as pessoas que terão benefícios e quem são os que sairão lá com prejuízo. Então, o Mu'aqab são aquele grupo de pessoas, ou é aquela categoria de pessoas que estará lá no Salat, tudo bem, a fazer o próprio Salat com os outros. Porém, esta pessoa não se preocupa com o seu wudu, não se preocupa com os arcanos de Salat, com os pilares de Salat, nem com os shurut, com as condições de Salat. Esta pessoa vai lá e faz Salat
E o que ele só quer... Considerando como fosse um passatempo aí. Um passatempo. Só quer fazer aquilo por fazer, porque está escrito que tem que se fazer, então ele vai lá, faz e sai. Sem cumprir com aquelas que são as normas e as ordens do Salat. Para esta pessoa será castigado. Ele será punido, Para será esta pessoa, castigado. meu caro telespectador ali, quando assim procederes, dentro do Musalla, só ir por ir, como o Molana acabou de referir aqui, não é? Ir lá só para passar o tempo, significa mesmo que será castigado. Aliás, nós sempre já falamos isso, que quando tu vais ao masjid, você começa, levas o tempo, seu corpo para o masjid, alhamdulillah, leva seu tempo para o masjid, alhamdulillah, mas você não leva a sua mente para o masjid. Quando o imam diz Allahu Akbar, você está pensando de loja, está pensando da agricultura, está pensando de divórcio em casa, está pensando de seus problemas do lar, sociais, até que o imam termine, dê o último salam. Desse tipo de conceito, pensar assim e comportar-se assim dentro do salat, então acaba ficando mesmo no grupo onde Molana Abdul Ghani diz aqui, fica na secção do mu'aqab, pessoas que serão castigados pela atividade praticada. Agora, Molana, este é mu'aqab, porque temos aqui o muhasab, não é? Sim. Muhasab, o que é muhasab? Muhasab, como já diz a própria frase, o hisab, que significa questionamento, né? Então, os que estarão lá no mu'aqab, por exemplo, aquelas pessoas que serão os muhasab, eles são as pessoas que serão questionadas através da oração que eles estão aí a fazer. Eles serão questionadas através da oração que eles estão aí a fazer. Por que eles serão questionadas através das suas orações? Porque as pessoas, essas são a categoria das pessoas que sabem quais são os arcanos do salat, eles sabem quais são os shurut do salat. Mas quando ele entra no salat, ele não tenta nem pouco em se concentrar. Ele entra lá, faz seu salat tão rápido e mal que ele entra no salat, só acorda enquanto já estão Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, e o salat termina. Quando ele entra, não faz nada de salat até que termine. E por negligência, não por falta de conhecimento, não. Ele faz aquilo por negligência, não concentra-se. Não entra no salat de corpo e alma. Então aí ele será questionado sobre aquele salat no dia de Qiyamah. Falando disso, de entrar no salat de corpo e alma, que Molana Abdul Ghani está a dizer aqui, é essa divergência que muitas das vezes nós explicamos aqui no Miraj. O Miraj, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, Subhanalladhi asra bi abdihi, glorificado seja aquele que transportou o seu servo. O salat, o Miraj do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqui está uma prova que foi feita de corpo e alma. Transportou o seu servo, corpo e alma. Também como o salat Miraj al-Mu'min, sendo Miraj al-Mu'min, tem que ser feito de corpo e alma. Enquanto o salat não ser feito de corpo e alma, então este Miraj acaba ficando incompleto. Essa é a interpretação de Molana Abdul Ghani, Jazakumullah Molana, e nós estamos a ouvir aqui, ainda mais uma vez, do Muhasab ouvimos. Agora, Mukaffara anhu, o que é? Sim, mas dentre as categorias, uma delas é o Mukaffara anhu. O que significa Mukaffara anhu? Mukaffara anhu é aquela pessoa que será perdoada. Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar esta pessoa pelo salat feito. Quem é esta pessoa? É aquela pessoa que chegou no salat com a intenção de fazer aquele salat da melhor forma, mas enquanto ele estava no salat, o shaitan ficou aí a tentar atrapalhar aquela pessoa no seu salat. Então ele não conseguiu ter uma concentração completa, não conseguiu ter aquele khushu' no salat. Então Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe perdoar, porque ele tentou da maior das formas. Aqui quer dizer que a sua intenção acabou sendo o melhor advogado. Sim. A intenção foi boa, sim, mas alguma coisa falhou. Sim. E acaba ganhando perdão da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Molana, só para nós estamos a sair do foco. Se alguém tem a intenção de fazer uma boa ação, sim, e acabou falhando, sim, também do nosso lado merecemos perdoar? Com certeza merecemos perdoar, porque Allah Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Man la yarham, la yurham.
aquela pessoa que não tiver misericórdia com os outros, então Allah subhanahu wa ta'ala não terá misericórdia com ele. Então se Allah, sendo o Criador, ele já entende que vai perdoar um ser humano por causa de falhar, mas quando ele tinha uma boa intenção, então quem somos nós para não perdoar um irmão que teve uma boa intenção, mas a coisa não deu como esperava. Ok. Estamos aqui a fazer uma conversa boa com o Maulana Abdul Ghani, uma conversa afável sobre o Salat. E para ti, minha irmã, que estamos toda hora no Musalla, aproveita essas dicas, essas aulas todas, isto é para poder fazermos assim, aproximar Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma formidável, concisa. Ainda bem que estamos quase a entrar no mês de Ramadã, cada nawafil seu vai ser questionado mesmo de verdade. Então é importante que leve essas dicas para poder rever. Pega o teu papel, controla bem para não poder falhar. Agora, aqui nós já falamos o Mukaffira'anu. Temos aqui o Muthab. Muthab. Quem é Muthab? Muthab são aquelas pessoas que serão recompensadas, serão dados o seu thawab por Allah subhanahu wa ta'ala. Então estas são as pessoas que vão no seu salat com aquela intenção e eles fazem lá, leem todos aqueles adhkars que devem ser feitos no salat, eles conversam com Allah subhanahu wa ta'ala lendo aqueles que são as palavras, as formas que devem ser lidas no salat. Então ele lê tudo, segue os arcanos, os pilares, segue as condições do salat, os shurut, e seguem com todas aquelas regras do salat. Então Allah recebem o seu thawab. Recebem o seu thawab. Então eles param aí no thawab. Esta é a quarta categoria. Thawab daquilo que acabou de fazer, sim. Acreditamos nós, já que estamos a chegar a uma fase já bonita, que todo mundo já espera, porque quem trabalha precisa receber. Então qualquer atividade, nós esperamos a tal recompensa que o Maulana aqui está aqui a referir, não é? Está a referir e esperamos que sejamos pelo menos um desse grupo que temos aqui. Agora, temos aqui o grupo número 6, chamado Muqarrab. Quem são os Muqarrabs aqui? Sim, quando falamos de Muqarrab, o Muqarrab são aquelas pessoas que depois deles fazerem os seus salats, eles nos seus salats são muqarrabun ila Allah ou qaribun min Allah azza wa jalla. São aquelas pessoas que através dos seus salats eles se aproximam a Allah subhanahu wa ta'ala. Então eles vão no salat, põem lá todo o khushu', todo o khushu' eles põem no salat, depois seguem todas as regras, com aquele ta'dil, eles descansam em cada posição, eles tentam na sua maioria das vezes fazer aquele que é o salat completo, sem rapidez, nas calmas, ponderam nas grandezas de Allah subhanahu wa ta'ala, recitam o Coran da melhor forma nos seus salawats e em todas as posturas eles procuram fazer aquilo da melhor forma. Dando um exemplo, se por exemplo a gente tem dois alunos, um inteligente, outro esforçado. O inteligente sabe que é inteligente, então ele faz aquele teste para conseguir positivo, uns 15 valores e vai. Mas tem aqueles alunos que querem tirar o 20, eles se esforçam, procuram fazer da forma como o professor quer. Eles não querem só aquela nota, mas também querem que o professor goste da prova dele e goste deles também. Então estes últimos são aquelas pessoas que não estão ali para fazer salat somente receber o thawab, mas eles querem aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, mashallah, esses são os muqarrab ila Allah. Aí temos aí o muqarrab ila Allah. Eu acho que queria, Maulana, em outras palavras, pode estar a explicar ou aplicar mesmo. A aplicabilidade vai para aqueles que são temedores de Allah subhanahu wa ta'ala, hudan lil muttaqin, não é? E aqueles que são temedores Allah subhanahu wa ta'ala, são esses muqarrab que aproximam Allah subhanahu wa ta'ala, que ele está relaxado, ele sabe que tem seu Jannah, ele sabe que tem, mas ele quer mais fazer sim para aproximar Allah subhanahu wa ta'ala. Maulana, falando nisso, qual é o recado que deixa para nossos telespectadores ali em casa, o que podem fazer para pelo menos atingir o 5º grau ou 6º grau? Sim, deixando um recado para todos que estão em casa, peço que prestem bem atenção a
última recomendação que aqui vamos deixar. O recado que eu deixo para vós é que a pessoa tem que sempre, todos nós, cada um de nós deve sempre se esforçar para ser dentre a última categoria, os muqarrab ila Allah, aquelas pessoas que procuram aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala nas suas orações. E uma das formas de aproximar-se a Allah subhanahu wa ta'ala é fazendo muitos salates facultativos. Fazendo salates facultativos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: taqarrabu ilayya abdi binawafil, que os meus servos aproximam-se a mim através dos salates facultativos. Então, o profeta Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam deu-nos também uma dica para a gente ser dentre estas pessoas, né? Diz: u'budullaha ka'annaka tarahu. Adorem a Allah subhanahu wa ta'ala como se vocês estivessem a ver a Ele. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Porém, se vocês não conseguem, vocês sabem que eu não consigo ver Allah subhanahu wa ta'ala, então saiba que Allah subhanahu wa ta'ala está a te ver. Então, se nós podemos estar no salat com aquela consciência e coração limpo, sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a nos assistir, claramente que inshallah a gente fará um salat melhor, e o melhor salat que a gente poderá fazer na nossa vida, se a gente pôr isso em consciência, será aquele, inshallah. Mashallah, subhanallah, aqui estávamos com o Maulana Abdul Ghani a nos dar um recado muito bonito sobre o salat. Esperamos aí que o meu caro irmão aí, o meu caro telespectador, faça doar, que muitos muçulmanos pertencem ao quinto e sexto grupo, não é? Do Muhasab, Muthab e Mukarrab. Essa história que aproxima Allah subhanahu wa ta'ala, porque é decepcionante fazer salat, passar toda a vida a fazer salat e depois ter uma resposta do número 1, ter uma resposta do número 2, não é? É só para terminar aquilo que o Maulana Abdul Ghani está a explicar, naquela altura que as pessoas tomavam atenção em consideração de ibadat de Allah subhanahu wa ta'ala. Há quem, quando adorava Allah subhanahu wa ta'ala, ele fez um jarcão grande. Cada adoração, cada salat, ele pegava uma pedrinha, colocava lá dentro e fechou. Era a vida dele cotidiana. Cada salat ele punha uma pedra lá e fechava. Quando ele ficou muito velho, não deixou herança, não tinha nada, disse o filho, eu naquela árvore tenho um jarcão grande. Esse jarcão vai buscar trazer. Aquele senhor foi cavar, o filho foi cavar, apercebeu-se que tinha um jarcão grande, cavou, trouxe. Disse: meu filho, neste jarcão existe quantas vezes eu adorei Allah subhanahu wa ta'ala. Cada vez mais que eu adorasse Allah, eu punha uma pedra aqui e fechava. Agora, quebra-me isto, porque eu já tenho uma idade já de cansar, quero saber quantas vezes eu adorei Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o filho, afinal, sim senhor, quando o filho quebra, imagina, quebra o jarcão, encontrou lá uma pedra. Allahu Akbar. O que significa isso? Então, ele preocupado, fez o istikhara ao velho e Allah subhanahu wa ta'ala dá-lhe uma resposta no sonho, dizer que, olha, de todas as vezes que você adorou Allah subhanahu wa ta'ala, só foi uma única vez que você adorou com sinceridade. Então Allah pôs naquele lugar esta pedra, só de toda a sua vida foi uma única vez. Então que não sejamos como nós, sejamos como esse que Maulana Abdul Ghani aqui interpretou, do Mukarrab e Muthab. Então cuidamos de nossas atitudes, nossas ações, vamos pedir perdão ao nosso vizinho para nós entrarmos no Ramadã são e salvo, para que não sejamos como aquele velho que fez 40 Ramadãs e no final do dia, no final da nossa vida, vamos encontrar um Ramadã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.